Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 55. Eduardo mostra a Steve a gravação onde Oregon confessa que Liliana chegou à clínica saudável. Eduardo ressalta que a gravação não tem peso legal, mas servirá para neutralizar o médico. Aurora aproveita que Dominga está dormindo e resolve fugir de casa. Santiago segue pintando o quadro da amada. No escritório de Artêmio, Bárbara aproveita que ele não está e mexe em algumas gavetas e encontra uma fotografia. Artêmio entra na sala e Bárbara lhe diz que a polícia está atrás de Adriano. Artêmio orienta que Bárbara impeça que Franco empreste dinheiro aos Elizalde. Bárbara diz que após cumprir essa ordem ficará livre de Artêmio. O homem a pergunta o que fará depois de tê-lo servido há muitos anos. Artêmio a adverte que a maldade se torna um vício. Bárbara diz que seu futuro poderia ter sido diferente se não tivesse cumprido suas exigências. Steve identifica no bilhete deixado por Ciro algo escrito e, ao raspar com uma moeda, Eduardo identifica a palavra lista. Eduardo ressalta que Ciro sempre falava em enigmas e agora lhes resta desvendar esse código. Fernanda diz a Santiago que irá à casa de Margarida tratar com ela sobre o centro comunitário. Fernanda ressalta que fará de tudo para reparar o dano deixado por Adriano. O irmão a questiona se ela já tem total convicção de que Adriano os roubou. Fernanda diz que está convicta de que seu casamento acabou. Artêmio humilha Bárbara e lhe diz que enquanto ela não deixar os Elizalde na ruína, não terá a tão esperada liberdade. Com raiva, Bárbara diz que assim será. Steve e Franco procuram por Isaac Newton na lista telefônica e ficam surpresos ao encontrar o nome Newton Barreto Isaac. Franco fica surpreso. Priscila e Vladimir combinam de se encontrar ao meio-dia. Franco entra em contato com Newton Barreto Isaac e é surpreendido por uma ligação gravada que lhe informa que o doutor atende a partir das 4 da tarde. Steve está apreensivo, pois o prazo para entregar os 3 milhões aos Elizalde está se esgotando. Eduardo acha impossível conseguir o dinheiro. Enquanto dirige, Fernanda se questiona o motivo de Adriano tê-la abandonado. Ao ver um garoto na estrada, Fernanda se lembra de Eduardo quando criança e diz que deveria ter se casado com ele. Bárbara comunica a Oregon que Liliana permanecerá por mais 3 meses na clínica e o orienta a continuar entupindo de remédios. Agripina aparece no quarto de Liliana com uma caixa. Liliana fica emocionada ao perceber que se trata do jogo de xadrez de seu amigo Ciro. Eduardo conta a Steve que Bárbara traficou leite em pó vencido e o amigo supõe que Bárbara esteja envolvida em negócios sujos e deve ter uma conta secreta, onde deposita seus ganhos. Eduardo diz que através dessa conta deve haver os números, nomes, cúmplices e vítimas da hiena. Eduardo ressalta que essas informações devem ser difíceis de se conseguir e Steve responde que talvez não seja tão complicado. Fernanda vai à casa de Margarida para discutirem os últimos detalhes sobre o centro comunitário. Nesse instante, Jacinto aparece e Fernanda lhe pergunta se ele já não deveria estar trabalhando na fazenda de Franco. Margarida responde que Jacinto não trabalha mais lá. Gardênia fica incomodada com a presença de Lúcio na fazenda. Margarida explica que Jacinto apanhou de um homem e foi forçado a permitir sua entrada na fazenda para que vasculhasse as coisas de Franco e descobrisse coisas sobre sua vida. A mulher ressalta que Franco compreendeu que Jacinto permitiu a entrada contra sua vontade. No entanto, temendo pela segurança de Jacinto, Franco optou por demiti-lo. Fernanda lamenta, mas tranquiliza Jacinto. Afinal, ele ainda possui seu emprego na fazenda Elizalde. Jacinto a surpreende e diz que quer se demitir da fazenda. Margarida é sincera com Fernanda e explica que o homem que ameaçou Jacinto é Camilo. Enquanto Lúcio distrai Gardênia, Jairo a surpreende por trás e os dois a levam à força. Fernanda pergunta a Jacinto se contou a Franco que foi Camilo que entrou na casa. Jacinto diz que não e Fernanda pergunta o que Camilo queria. Jacinto revela que Camilo saiu da fazenda com um papel em mãos. Fernanda pede aos dois que não conte
a Camilo que ela está a par desse assunto. Gardênia é levada para a casa de Lúcio, onde é feita refém. Mesmo imobilizada por Jairo, consegue dar um murro em Lúcio, que lhe tira sangue da boca. Jairo a ameaça com um revólver e diz que ela ficará ali até que ele volte. Sozinha, Gardênia grita por socorro. Lúcio aparece e ela lhe dá um soco que o faz cair no chão. Ao tentar sair pela porta, Lúcio a ameaça com uma barra de ferro. Jairo aparece e defende Gardênia e a manda ficar quieta. Priscila conta a Santiago que está grávida. A mulher o revela que, se for homem, pretende chamá-lo de Santiago, pois ele é o único filho de Gonçalo que tem caráter. Ao mexer em seu guarda-roupas, Dominga percebe que a porta está aberta e se dá conta que Aurora fugiu. Liliana ensina Marina a jogar xadrez. Marina lhe pergunta qual é a peça que tem em mãos. Liliana se assusta e diz que aquela é a Rainha Preta. Liliana pede a Marina que lhe dê o Rei Branco. Marina diz que essa não está ali. Liliana fica feliz ao se lembrar que, para alcançar a liberdade, o Rei Branco precisa perder a cabeça. Úrsula descobre pela televisão que Adriano é procurado pela polícia por roubar 3 milhões de dólares do grupo Lactus.